Olá, estudante da Rede Municipal de Anápolis. Eu sou a professora Raquel Ferraz e estamos começando mais uma aula planejada para você. Hoje nós estaremos trabalhando o componente curricular de língua portuguesa. E como temática básica para a nossa aula de hoje, estaremos corrigindo a sondagem diagnóstica a qual vocês já fizeram. Isso mesmo. E o que mesmo é sondagem, professora? É a gente averiguar ou a gente verificar ou a gente identificar quais são os pontos fortes que eu tenho e quais são os pontos que eu ainda preciso melhorar dentro da nossa língua portuguesa. E para isso nós começamos então com um desafio para hoje. Vamos ler o nosso desafio? O nosso desafio de hoje é resolver todas as nossas atividades de língua portuguesa e tornar-nos um especialista ou um expert na nossa língua. E antes que a gente continue, não se esqueça, se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, compartilhe, curta bastante e comente. Você pode fazer perguntas que nós estaremos aí de olho, pensando se você gostou ou não desta aula. Então, vamos começar a nossa aula? Questão número 12. Qual gênero textual oral é mais comum em programas de rádio e TV? Onde o entrevistador faz perguntas a um convidado para obter informações sobre um determinado assunto. Qual é esse tipo de gênero textual? Letra A, é a conversa espontânea? Letra B, é uma entrevista? Letra C, é um debate? Ou letra D, é uma aula? Será que eu estou praticando um gênero textual aqui oral? Estou também, mas não no momento de fazer perguntas ou deixar alguém à vontade, né? Então, qual é esse gênero textual ao qual ele está descrevendo aí no enunciado da questão? Se você marcou que é uma entrevista, você está correto. É um gênero textual que a gente usa da oralidade, né? Através de um questionário, através de várias perguntas para alguém, para conhecer melhor o que essa pessoa faz, quem é ela, com que ela trabalha, né? O que são os sonhos dessa pessoa, ou simplesmente fazer uma entrevista para requisitos para preencher uma vaga de emprego. Talvez você tenha mais convívio com esse tipo de entrevista, né? Os seus pais tenham mais convívio com esse tipo de entrevista do que realmente uma entrevista na televisão, que a gente também acaba assistindo, né, nos programas. E o que a gente aprende então sobre esse gênero textual através dessa questão que nós acabamos de fazer? Então, tela cheia, nós aprendemos os principais tipos de entrevistas. Quais são esses tipos de entrevista? Nós temos 4 tipos de entrevistas que podem acontecer. Uma entrevista estruturada é aquela que segue um roteiro. Normalmente, quando as pessoas são convidadas para ir a um programa, elas recebem um roteiro com algumas questões que podem ser elaboradas. A entrevista também pode ser semi-estruturada, aquela que, apesar de ter um roteiro, eu tenho liberdade de fazer outras perguntas que não foram planejadas, né, antes. Então, também existe esse tipo de pergunta, que normalmente acontece muito em programas de televisão. Às vezes a pessoa tem aquela estrutura pronta, mas isso não impede que a pessoa que está entrevistando, ou que ela tenha mais intimidade, possa fazer outras perguntas. Temos também a entrevista não estruturada. Falei que era 4, só 3, tá? A professora errou ali a quantidade. A terceiro tipo de entrevista é aquela que não tem nenhum tipo de estrutura. Como assim, professora? É aquela que não sai com roteiro. Ela fica parecendo uma conversa espontânea. Vocês conhecem algum gênero textual que tem é muito parecido com esse tipo de entrevista? Podcast. Se você assistir alguns podcasts, você vai perceber que parece uma conversa normal, assim, do dia a dia, né? Dá liberdade para o entrevistador fazer várias perguntas, mas a gente sabe que segue uma linha porque a gente sabe que cada podcast fala de uma temática específica. Mas se você perceber, é como se fosse uma conversa espontânea, vai surgindo as questões a partir daquilo que está sendo falado. Então, as entrevistas podem seguir tanto padrões já estruturados, alguns mais ou menos estruturados, porque vai fugir um pouco da regra, e aqueles que totalmente sem estrutura alguma, porque é para parecer mesmo uma conversa muito espontânea.
Olha quanta coisa a gente aprendeu com uma questão que a gente acabou de corrigir aqui da sondagem diagnóstica. Se você gostou desse tipo de conteúdo, gostou desse tipo de abordagem, curta, compartilhe, comente, inscreva-se no canal e não deixe de participar aqui com a gente. Eu espero você na nossa próxima aula. Então, ó, até logo!